Diz aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo firmeza? Vamos aprender um pouco mais sobre Deus, porque, conhecimento de Deus, na verdade, é o que importa para Deus. E a prática desse conhecimento, não só o conhecimento, mas a prática do conhecimento é, é o que Deus, busca na gente. Ele chega a dizer isso em Oséias 6,6, né? Conhecimento quero e não mais que holocausto, né? Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então no vídeo passado a gente aprendeu sobre a vida de Josafá, né? O contexto de Josafá envolve Elias, envolvia Acaz, Jezabel, os profetas de Baal, tudo aquilo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ezequias, né? Ezequias ele vive o contexto de Ezequias. O Império Assírio era a potência mundial. A Babilônia estava em ascensão, a Babilônia estava crescendo, mas o império mesmo que estava dominando ali era o Assírio. Tanto é que os assírios, na época de Ezequias, já haviam dispersado o reino do norte. Ezequias sabia do poder da Síria, que a Síria era cruel, bárbara, né? Tanto é que o império do anticristo vai ser a cópia do império assírio. Aquele império, voraz, né? Que eles não têm misericórdia, né? Eles dominam pela força e pela violência. Ezequias sabia do poder da Síria. E o que ocorre no tempo de Ezequias? Ezequias, depois do Império Assírio ter dispersado o Reino do Norte, os assírios tomaram o Reino do Norte e espalhou o povo do Reino do Norte por todas as nações, né? Aí cumpre-se a bênção de Jacó sobre Efraim, que Efraim seria maior do que Manassés, né? Efraim ele é a plenitude dos gentios. Por quê? Porque a tribo de Efraim, o reino do norte, Deus chama ele de casa de Efraim, né? Roboão, ele era um efraimita, o servo de Salomão, que assume o reino do norte. Então, casa de Efraim. Então, o reino do norte, a casa de Efraim, foi separada pelas nações, se misturando com os gentios. Então, Efraim se tornou a plenitude dos gentios. Por isso que Jacó vai abençoar Manassés e Efraim, e ele cruza os braços. A bênção maior da mão direita ele põe sobre Efraim, e a bênção menor com a mão esquerda ele põe sobre Manassés. E José tenta repreender o pai dele, falando: não, pai, tá errado isso. O maior é Manassés, é o primogênito. E aí Jacó fala: não, meu filho, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Ele não estava fazendo aquilo ali por vontade própria, mas pela orientação de Deus. Então Efraim recebe a bênção maior. Por que recebe a bênção maior? Porque os gentios estão entrando no reino primeiro. Judá, Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, né? Jesus veio para quem? Para o judeu, mas ele foi rejeitado pela sua própria casa, né? Eu estou falando, a grande nação de Israel o rejeitou. O remanescente judeu, mas é muito pequeno. A grande nação o rejeitou. Então ele foi para quem? Para os gentios. Os gentios está tipificado em Efraim. Por isso que Efraim recebe a bênção maior. Porque os gentios estão entrando primeiro no reino de Deus. Tá bom? Vamos falar de Ezequias. O nome Ezequias. O que quer dizer o nome Ezequias? O nome Ezequias quer dizer Deus fortalece. Deus fortalece, né? Ezequias, Deus fortalece justamente por causa,
dessa enfermidade, que Deus deu mais 15 anos de vida para ele, Deus ter fortalecido Ezequias em momentos de dificuldade do reino, quando ele descobre que os assírios, Senaqueribe, estava com 185 mil soldados para invadir a cidade de Jerusalém. Ezequias sabia que lutar contra Senaqueribe era uma derrota anunciada. Senaqueribe pegou, Senaqueribe mandou uma carta de arrogância, de afronta a Deus para Ezequias. Né? Ele fala lá: quem é o seu Deus, Ezequias, para me livrar da minha mão? Olha o que eu fiz com os outros reinos. Né? Olha o que Senaqueribe fez com os outros povos. Olha o reino do norte. Né? Que Deus poderia livrar Ezequias da mão de Senaqueribe? Estava isso lá na carta de arrogância. E aí Senaqueribe pega essa carta, ele entrega essa carta diante do altar de Deus e fala: Senhor, a carta está afrontando a ti. Afronta a ti, né? Afronta ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, né? Tem misericórdia de nós. E Deus responde, né? Deus diz que para que ele não preocupar que Senaqueribe não entraria naquela cidade. Deus ia defender Jerusalém. E no dia que Senaqueribe tenta invadir Jerusalém, Deus manda um anjo. Esse anjo é a tipificação de Jesus. Deus se manifestou. Se você pegar e digitar no Google sobre cristofania ou teofania, você vai ver a manifestação da Trindade no Antigo Testamento. Por exemplo, o anjo, os 3 homens que se aparecem a Abraão, aquilo ali é uma teofania. Os 3 homens, quando vai anunciar a Abraão que Rebeca ia ter um filho, que Sara teria um filho com idade já avançada, esses 3 homens é uma teofania. Teofania é a manifestação de Deus lá no Antigo Testamento. E cristofania é só quando é a manifestação de Cristo. Você vê a manifestação de Cristo nesse anjo que destrói em um só dia 185 mil soldados, e você vê uma cristofania quando Josué tem um encontro com um anjo ali nas muralhas. Aquele anjo representava, né? Josué pergunta: você está de qual lado? Né? Do nosso ou deles? Quem é você? Né? E ele, se eu não me engano, o diálogo ali, o anjo diz: nem do lado de lá, nem do lado de cá. Do lado de Deus. Tá vendo? Às vezes a gente quer tomar um partido para lá, para cá, né, e tal. Eu não estou nem do lado A, nem do lado B. Eu estou do lado de Deus. Eu luto com Deus, né? Tanto é que Israel quer dizer aquele que luta com Deus, né? Jacó lutou com Deus. Aquele que luta com Deus. Aquele que está do lado de Deus, né? Então Ezequias, ele vem de um rei mau. O pai dele foi um mau rei. Ele inicia, né? Ele combateu a idolatria. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Ele determinou que fosse destruída a serpente de bronze. Interessante, né? A serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Eles tinham ela até no dia de Ezequias. E ele estava adorando essa serpente. Coisa que Deus jamais deu a entender para eles adorar aquela serpente. Aquela serpente era uma figura de Cristo. E Ezequias manda destruir aquilo, né? Ele combate a idolatria.
E Ezequias, ele é acometido de uma enfermidade. E Isaías vem dar uma mensagem de Deus para ele, dizendo que ele morreria daquela enfermidade. E Ezequias se volta para Deus e busca Deus, que Deus curasse daquilo, né? Que Deus tivesse misericórdia. E o profeta estava saindo as portas para fora. Deus fala para Isaías: volta lá, e diz que eu vou conceder mais 15 anos de vida, né? Primeiro, Deus antes disse que era para ele pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. E depois Deus, vendo a reação em Ezequias, Deus muda a sua determinação. Então, às vezes, Deus fala algo para uma pessoa, Deus repreende a pessoa, mas depende da nossa reação diante da repreensão de Deus. Se Deus me repreende e o meu coração se torna duro, a consequência é grave. Porque o intuito da disciplina de Deus é amolecer o coração. Mas a disciplina, ela pode causar duas coisas. Ela pode endurecer o coração, ela pode amolecer o coração. Faraó endureceu o coração diante dos castigos que Deus enviou. Ele deveria ter se arrependido, né? Então, depende da nossa reação. Ezequias se prostrou diante de Deus e se humilhou diante de Deus. Pediu para que Deus curasse ele. Então, essa reação, ela mudou a sentença de Deus, tá bom? Porque Deus, ele age de acordo com o nosso coração, tá bom? A intenção de Deus, quando ele faz uso da disciplina, é como um pai quando disciplina o filho. A gente disciplina, mas a gente tem medo dessa disciplina causar uma rebeldia. Mas a disciplina também pode causar o arrependimento, né? Isso pode ocorrer, essas duas coisas podem ocorrer. Por isso que a disciplina tem que ser moderada, né? Quando a gente faz o uso da vara na disciplina dos filhos, isso tem que ser moderado. Você não pode exagerar, né? E o apóstolo Paulo chega a dizer que o sal demais estraga, né? Estraga o sabor. E a falta do sal também estraga do mesmo jeito. Se você põe sal demais na panela, você vai estragar a comida. E se você põe sal de menos, você vai estragar a comida do mesmo jeito. Então o pai, ditador, cruel, né, linha dura, vai estragar seu filho. E o pai que vive no oba-oba, que deixa fazer de tudo, a consequência é a mesma. Então, nesse conceito de disciplina, temos que ter moderação, né? É como diz aí aquele, né, popular aí jargão, né? Consuma com moderação. Esse é o conselho da disciplina. A falta de disciplina estraga também, mas o excesso dela mata, tá bom? E por fim isso. O próximo vídeo eu vou falar do último rei, que é Josias. Josias tem coisas boas demais pra gente falar dele. Josias foi, ó, bala, top. Josias, ele era neto de Manassés e filho de Amon. Um avô ruim e um pai pior ainda. Então ele perde o pai com 8 anos de idade e ele passa a governar com 8 anos de idade. Ele perde a família muito novo, o apoio da família muito novo. Por isso que, quer dizer, o nome dele quer dizer sustentado por Deus, curado por Deus, né? Porque ele perdeu totalmente a família. Ele perdeu o pai, mas teve uma boa mãe.
mas ele sofreu a perca da família muito novo. Então, quando a gente perde os nossos tutores novos, Deus vai assumir o comando, tá bom? Não preocupa não, se você é um órfão, se você nunca teve pais, tá? Porque a Bíblia fala que ele é pai de órfãos, né? Ele tem um cuidado especial com órfãos, com as viúvas e com os necessitados. Então Josias ele perdeu o pai muito novo. Então quando a gente perde o pai muito novo, Deus ele tem uma graça, um olhar, uma atenção muito especial com essas pessoas. Não que Deus faça acepção de pessoas, Deus não faz isso. Mas Deus tem um cuidado, essas pessoas experimentam um cuidado, uma atenção de Deus, uma revelação de Deus maior que outras pessoas. Tá bom? Se você gostou do vídeo, achou que edificou sua vida, ajuda a compartilhar o vídeo, né? Vamos divulgar a informação, divulgar o conhecimento de Deus, porque conhecimento é libertador. É libertador. Conhecimento é libertador. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a gente tem que procurar trazer conhecimento às pessoas, trazer edificação às pessoas, porque Deus ele sempre põe bons professores para ensinar o povo dele. A gente tem que procurar saber filtrar as coisas que é dita, porque nenhum professor é imune de erro, tá? O professor ele pode muito bem transmitir uma informação errada, equivocada, isso pode ocorrer. Tem uma frase famosa, uma frase de uma mulher que ela tem autismo, e essa mulher é inteligentíssima. Hoje ela é professora de uma universidade nos Estados Unidos e o nome dela chama Mary Temple. E eu aconselho vocês, né, quem quiser conhecer a história dessa mulher, tem um filme sobre ela, chama Mary Temple. E ali você vê que ela diz uma frase assim, ó: eu não consigo enfatizar o bastante a importância de um bom professor. Tá bom? Eu sei que nos últimos dias as coisas se tornariam de mal a pior, que os homens se tornariam egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, né? Mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Os ministros de Deus se corromperiam, né? Porque, se eu não me engano, 2 Timóteo, capítulo 4, vai dizer lá que as pessoas teriam coceira no ouvido e levantariam para ser líderes, que governariam segundo o desejo deles. Então, os líderes que governariam segundo o desejo do povo seriam líderes que se moldariam ao povo. Eles falariam o que o povo quer ouvir, né? Que são palavras de prosperidade, palavras de vitória, de bênção. E a porta estreita, né? O caminho apertado, né? A cruz para carregar, isso seria negligenciado, né? A mensagem da cruz, o exemplo dos apóstolos, né? A vida que eles tiveram de fé em Deus, a prosperidade que os apóstolos tinham, isso não é pregado. A prosperidade dos apóstolos era o quê? Não era dinheiro, nunca foi. O único discípulo de Jesus que tinha dinheiro era Mateus, que se tornou apóstolo de Jesus. Mateus,
ele se torna pobre, porque se ele fala, se tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então ele acaba perdendo aquela riqueza que ele tinha. E aí Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. O rico, Mateus, se tornou pobre. Não estou falando de miserável. Deus ele não deixa que nenhum dos seus filhos viva na miséria. Mas dificilmente ele vai dar riqueza a essas pessoas. Porque foi justamente riquezas que o diabo ofereceu na cruz. Perdão, que o diabo ofereceu no deserto para Jesus. Foi riqueza, poder, né? Glória. E Jesus, não, obrigado, não quero. Faça bom proveito você com isso. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Tá bom? Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E Josias, que a gente vai falar. A vida de Josias, né? Como eu disse, Deus cuida. E a gente vai aprender muito com Josias. E mais pra frente a gente vai aprender sobre os imperadores. Os imperadores de Roma. Eram homens muito sábios. Tinha muita sabedoria e humildade, né? Porque a sabedoria sem humildade é tolice, né? Ela não é sabedoria. A palavra de Deus fala que se você permanecer em silêncio diante das pessoas, pode ser que o tolo, em silêncio, ele se passa por sábio. Né? Então, a sabedoria é a humildade e você não se exaltar por causa da sabedoria. A gente precisa de buscar sabedoria. Deus não quer que a gente viva na ignorância. Deus não quer isso. Porque Deus sabe, se o povo dele viver na ignorância, eles vão ser escravizados. Né? Eles vão ser enganados, eles vão ser trapaceados. Você vai ver isso lá em Josias. O desprezo com Deus chegou tão grande o desprezo, que eles perderam o livro da lei. O livro escrito lá por Moisés, o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, havia sumido. E Josias manda empreender uma reforma no templo, e ele acha o livro da lei perdido lá dentro. O que o sacerdote ensinava para o povo? Eu deixo aí a pergunta, o que ele ensinava? Se nem o livro da lei ele tinha mais. E o povo tinha esse sumo sacerdote deles como uma pessoa que tinha ligação com Deus. Ele ocupava um cargo que, na cabeça das pessoas, só por causa daquele cargo ali, ele falava em nome de Deus. Né? Porque o chamado de Deus pode ocorrer, ele não é irrevogável. Ele pode ser cancelado por Deus. Se você passar a desprezar as coisas de Deus, Deus vai desprezar você. A gente vê isso acontecer lá em Eli, o sumo sacerdote Eli, que ele desprezou as coisas de Deus. Deus levantou Samuel. Tá vendo que o chamado ele não é irrevogável? Eli, e acontece também com Saul. Né? Samuel ainda tentava insistir com Saul, e Deus falava para Samuel: Samuel, o que você está perdendo tempo por Saul ainda? Eu já o rejeitei. Tá bom? Então fica a dica. Pode acontecer da pessoa começar a caminhada bem com Deus e ele se afastando até o ponto dele perder completamente o contato com Deus. Deus ele não nos deixa, mas a gente pode deixar ele. Isso pode acontecer. Não é o desejo de Deus, tá? O desejo de Deus é que nós permanecemos nele.
Ele fala que todo aquele que permanece nele dá muitos frutos em Jesus, dá muitos frutos. Mas a árvore que não der frutos, ela é cortada. Tá vendo? Que aí corre o risco de ser cortada. A árvore que não der frutos, João Batista chega a falar isso, ó gente, o machado, ele está posto aí na raiz. Toda árvore que não der frutos vai ser cortada. Tá bom? Frutos que a palavra de Deus fala é o quê? Benignidade, amor, misericórdia, perdão. Esses são os frutos. Tá bom? Os frutos do Espírito é isso: amor, longanimidade, domínio próprio, misericórdia, a prática da justiça. Esses são os frutos do Espírito de Deus. João Batista está falando, a árvore que não der esses frutos aí, ela é cortada, tá? E a árvore e Jesus fala que ele é a árvore, nós somos os ramos, né? E toda o agricultor ele poda os ramos para que esses ramos deem mais frutos ainda. Então Deus ele faz o papel de nos podar, ele vai cortando as coisas do mundo. Quando a gente conhece a Deus, ele vai cortando as coisas que eram as antigas práticas, né? Quem falava palavrão vai deixar de falar palavrão, né? Quem praticava pecado de idolatria vai abandonar a idolatria, né? Quem praticava uma vida criminosa vai deixar de praticar o crime. Então é uma vida de renúncias, a renúncia do mundo, tá? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Deus nos livre do mal, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Amém.